realçar o papel da Organização Meteorológica Mundial, uma organização intergovernamental que sucedeu à anterior organização que existia desde 1873. Essa incumbência envolve os 160 países membros no objetivo comum de apoiar o desenvolvimento económico e social e ainda em todas as atividades relacionadas com a proteção do ambiente. Entre nós é o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica que tem a missão de fazer previsões num trabalho de colaboração com todos os outros institutos similares dispersos por esse mundo. Numa altura em que a seca prolongada que se está a fazer sentir em Portugal a todos preocupa, assume uma particular importância a comemoração desta efeméride. O Dia da Meteorologia comemora-se hoje, mas vai ficar patente no Fórum Picoas uma exposição em que podem observar-se todos os passos necessários para efetuar as previsões meteorológicas. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica não registra apenas os movimentos das massas de ar, nem os pontos onde os anticiclones ou as depressões vão exercer a sua influência. O Instituto investiga o que se passa na atmosfera, efetuando medições dos níveis de poluição que as fábricas ou os escapes dos automóveis atiram para o ar que respiramos. A poluição está a preocupar neste momento todos os governos do mundo, que têm de tomar medidas urgentes para evitar que os nossos descendentes vivam num mundo intolerável. O desenvolvimento é o responsável pela poluição e esta, direta ou indiretamente, pelas alterações do clima. Por isso, cabe aos governos do mundo fazer coincidir os interesses do desenvolvimento com a necessidade de preservar a vida neste planeta que gostaríamos de manter azul. Entre nós, encontra-se nesta data o secretário-geral da Organização Mundial de Meteorologia, o nigeriano Godwin Nwabadi. That commemoration is important because that is the day when the birth was given to our organization, which helps to promote meteorology in all countries of the world and strengthen international cooperation in this most important field that affects all social and economic development activities of all nations of the world. The commemoration of this Mondial Day of Meteorology is just more day of Mondial Meteorology or another day? Another day or no, it's not another day because the opportunity is taken to have exhibition as we're experiencing here today. The opportunity is taken to also do other important actions. For example, today I will be signing a memorandum of understanding with the government of Portugal and the World Meteorological Organization for assistance to those of our members whose official language is Portuguese. Portugal irá preparar meteorologistas para os países africanos de expressão portuguesa, apesar das carências de meios humanos atualmente existentes. Temos em estúdio o Diretor-Geral do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Boa tarde, Dr. Jorge Simões Cristina. Sem dúvida que estas comemorações já se iniciaram a 21, portanto, fazendo parte de um programa no qual se articula também aquela exposição que vai estar patente até ao próximo domingo. Sim, iniciámos no dia 21, sábado, no Fórum Picoas, com a assinatura do protocolo que terá a componente de formação técnica e assistência aos países africanos de língua oficial portuguesa. É um documento importante que o governo português ratificou, juntamente com a Organização Meteorológica Mundial, e que vai permitir aos países de língua oficial portuguesa enviar pessoal técnico para o nosso Instituto dar formação. Nós temos capacidade para isso, temos pessoal com formação adequada para dar assistência técnica e formação no domínio da meteorologia. Em situações como esta que estamos presentemente vivendo em Portugal, ou seja, uma seca verdadeiramente sem precedentes, sem dúvida que o meteorologista assume aqui quase o papel do feiticeiro, podendo, como se costuma dizer, dar uma ajudinha. Doutora Jorge Simões Cristina, em relação àquilo que de momento já é possível saber-se, através da interligação entre todos os institutos, como já tive a oportunidade de fazer referência na introdução da reportagem que apresentámos há pouco,
será que neste momento já se pode, de uma forma científica, tomar um pouco o pulso da situação que estamos vivendo? Pois, em termos de previsões, como é evidente. Em termos de previsões. Portanto, realmente atravessámos um período de seca, desde setembro até agora. Não tem havido precipitação, a precipitação tem sido muito fraca. A situação da seca é uma situação frequente em Portugal. No entanto... Não nestes moldes, não? 81 foi um ano gravoso também, mas acontece que esta semana deve-se inverter a situação e, portanto, irá chover, embora com bastante vento e uma descida da temperatura. Realmente o calor que se fez neste fim de semana é normal para a época. Mas as temperaturas verificadas no fim de semana são consideradas normais para a época? Não, são anormais. Anormais para a época. Normal será, enfim, a temperatura do dia de hoje, não é? Hoje a temperatura já desceu e, portanto, estará próximo dos valores normais. Falando, portanto, em tendências, a tendência é para continuar a descer? A tendência é para descer, de terça para quarta-feira vai descer, efetivamente, e vai haver precipitação, em especial no norte e no sul, no centro não tanto. Nós temos aqui uma outra reportagem para apresentar e ela tem a ver com as preocupações de cientistas de todo o mundo, pois desde há muito que são inúmeras as consequências do chamado buraco de ozono, que tem afetado, por exemplo, o buraco de ozono que foi detectado, como é do conhecimento geral, na Antártida. Acrescente-se que, em abono do melhor esclarecimento sobre este assunto, que ultimamente têm sido registadas mutações genéticas naquela região do globo. Ao que parece, internacionalmente, os governos dos países não têm dado a importância devida aos inúmeros avisos alguns dramáticos lançados por inúmeros cientistas. No entanto, nem tudo é negativo e poder-se-á dizer que sobre esta mesma matéria a atitude está de facto a mudar de uma forma positiva. Há de facto um atraso verificado na adoção de medidas adequadas para evitar que o ozono na atmosfera seja destruído. Consequência imediata é o aparecimento de um novo buraco na camada de ozono, situado desta vez no hemisfério norte, sobre a Europa, e numa vastíssima zona, habitada por muitos milhões de pessoas. Este é o novo buraco do ozono que vai de Londres a Moscovo. Como se vê, Portugal está muito próximo da zona de risco. Responsáveis por esta situação são os CFCs, ou seja, os compostos de cloro, flúor e carbono, utilizados nos sistemas de refrigeração dos frigoríficos e dos aparelhos de ar-condicionado, e também nos sprays. Basta este gesto simples multiplicado por milhões de vezes para reduzir a camada protetora de ozono. No Centro de Física da Atmosfera fazem-se medições constantes. As leituras diárias são enviadas para um centro coordenador que também, diariamente, fornece a Lisboa a situação atualizada quanto à camada de ozono do globo. No hemisfério norte, deviam registar-se 380 unidades de Dobson, a medida do ozono. Mas, nas leituras recentes, verifica-se que não ultrapassam as 320. Estas leituras são efetuadas por 2 espectrofotómetros, um manual, já instalado nos anos 60, quando os governos começaram a preocupar-se com a rarefação da camada do ozono. O outro espectrofotómetro, o de Breuer, adquirido em 1989, é totalmente comandado por computador. As medições que efetua só serviriam para constatar uma catástrofe se os CFCs ainda não tivessem sido proibidos tanto em Portugal como em muitos outros países. O flúor e o cloro na atmosfera destroem o ozono. Como é que se processa tudo isso? Bom, o cloro e o flúor estão contidos nos clorofluorobutanos ou clorofluorocarbonos que são emitidos à superfície pela atividade humana, não é? Pelos frigoríficos, pelo uso de, digamos, de spray. Do uso de materiais, digamos, à base, que são feitos à base de clorometanos, não é? E os ar-condicionados também? Os ar-condicionados, portanto, os freons que, digamos, que são utilizados nos sistemas de refrigeração, não é? Não só nos ar-condicionados, frigoríficos, etc. Portanto, são... Tudo isso pode, por momentos, fazer parar a cadeia da vida? Bom, não é isso que faz parar por momentos a cadeia da vida. A radiação ultravioleta é que pode afetar, pode fazer alterações graves digamos, em certos organismos, digamos, nas componentes genéticos de certos organismos e fazer mutações, fazer alterações, fazer
desaparecer. Todos esses gases libertados na atmosfera podem eliminar o ozono. E sem ozono não há proteção dos ultravioletas. Exatamente. E isso não pode afetar a cadeia da vida ou está a afetar já? Não se sabe exatamente, porque não é uma relação linear, portanto não se encontra, digamos, uma relação causa e efeito assim diretamente, não é? No Centro de Física da Atmosfera também se fazem medições do ozono à superfície. Enquanto o ozono na atmosfera é indispensável para nos proteger dos raios ultravioletas, a superfície é poluente e resulta dos gases libertados pelos escapes dos veículos e pelas grandes centrais de combustão, como centrais térmicas. Doutor Jorge Simões Cristina, o que é que nos tem a dizer, em termos de esclarecimento, sobre esta nova descoberta, portanto, o novo buraco de ozono, desta vez localizado no hemisfério norte? Efetivamente, há uma rarefação da camada de ozono que primeiro apareceu na Antártida e agora apareceu no hemisfério norte. A rarefação da camada do ozono, o que é que irá provocar, como já foi dito na peça que passaram anteriormente, vai permitir a passagem do ultravioleta B. O ultravioleta B tem realmente implicações sobre a vida humana, inclusivamente a exposição ao sol poderá vir a provocar cancros da pele ou outras doenças e, portanto, há que acautelar e sensibilizar as populações nesse sentido para se protegerem dos raios solares mais intensos, uma vez que eles penetram mais facilmente através da atmosfera. Mas digamos que estamos numa situação que terá de alguma forma sido empolada em termos de comunicação social, ou pensa que estes mesmos receios são perfeitamente realistas, uma vez que há imensos médicos dermatologistas também a juntarem-se ao coro de vozes em termos de alerta? Pois, não há dúvida que deve ser alertada a população para a situação. O caso de Portugal, neste momento, ainda não está a ser afetado. No entanto, mais a norte, pode haver problemas realmente com a radiação ultravioleta B. A sensibilização das populações é sempre útil e deverá ser promovida para a salvaguarda do seu bem-estar e da sua saúde. De qualquer modo, aquela imagem de uma praia australiana com as pessoas na praia completamente vestidas, eu acho que acabou por exercer uma influência um pouco alarmante nas pessoas, penso eu, não é? Pois, eu penso que também talvez seja um exagero ir para a praia. Eu acho que vestido, assim, eu acho que realmente deve-se escolher os períodos do dia para ir para a praia. Realmente, durante o período das 14 às 16 horas, as pessoas devem utilizar cremes protetores ou qualquer coisa. Mas não evitar ir à praia, porque a praia sempre foi saudável. E existem lá outros metais, como o iodo, que faz bem à saúde. Agora, realmente, a exposição solar e a determinadas horas do dia pode ser perigoso. Portanto, cada vez mais as pessoas têm que estar bem conscientes de que expor-se ao sol não pode ser um dia inteiro. Exato. O bronzeamento tem que ser progressivo, não é? Tem que ser progressivo, porque realmente às vezes ficam com bastante mau aspecto. Doutor Jorge Simões Cristina, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxe. Nós vamos referir agora a uma iniciativa ocorrida na passada sexta-feira à tarde, onde cerca de 400 alunos do Instituto Militar dos Pupilos do Exército participaram numa ação formativa pouco usual, diga-se, na sua rotina escolar. Referimos assim a um simulacro de sismo realizado nas instalações daquele instituto. O Ponto por Ponto esteve por lá. Vamos ver como reagiriam os alunos do Instituto Militar dos Pupilos do Exército em caso de sismo. A simulação dizia que o tremor de terra acontecia de noite. Os alunos estariam a dormir e seriam acordados pelo sacudir do prédio. Algumas áreas do edifício, considerado património nacional, começariam a arder, mas poucos minutos mais tarde os socorros chegavam e dos pisos superiores os alunos começaram a ser evacuados. Esta foi uma ação integrada dentro de um trabalho-projeto que faz parte da área escola, obedecendo aos parâmetros da nova reforma curricular de ensino. Os objetivos centrais são sensibilizar os alunos para o meio em que vivem, muito concretamente, neste caso, este estabelecimento de ensino e o meio envolvente e como agir, neste caso concreto, perante uma situação de catástrofe. Os alunos foram preparados com antecedência para esta ação? Sim, estão a ser preparados desde o início do ano letivo. Para o simulacro foram disponibilizados meios externos, os dos sapadores bombeiros, da Cruz Vermelha Portuguesa e do Serviço Municipalizado de Proteção Civil. Quanto aos meios internos, contaram os meios logísticos do Instituto Militar dos Pupilos do Exército, nomeadamente o Serviço de Saúde, e ainda os meios humanos, considerados fundamentais.
Os objetivos desta ação foram fundamentalmente dois. Foram o de sensibilizar toda a população do Instituto Militar do Espelho do Exército. Para além dos alunos, todo o Instituto mexeu em termos de proteção civil, e foi o de atualizar um plano de emergência de proteção civil para os pupilos do Exército em caso de um acidente grave, de uma catástrofe pública, de uma coisa desse género, minha senhora. Acha que, na prática, se houvesse de facto um sismo em Lisboa, nós conseguiríamos reunir os meios que conseguimos reunir hoje aqui? Oh, minha senhora, possivelmente não, porque a gente nunca sabe como é que vai decorrer um sismo. Mas, se não conseguirmos reunir os meios, temos pelo menos obrigação de ter um planeamento que nos permita tomar as primeiras medidas e, eventualmente, recorrer ao exterior. O Serviço Municipalizado de Proteção Civil está a preparar um plano sísmico em relação ao Concelho de Lisboa, tendo já feito uma inventariação de meios e recursos em caso de risco sísmico. Assim, as empresas, instituições e estabelecimentos de ensino devem ter o seu plano sectorial neste domínio, para o que contam com a Proteção Civil através de campanhas de sensibilização da população. A Proteção Civil conta também com um centro de comunicações que dispõe de rádios para ligação às entidades fundamentais para o socorro da cidade. No caso de haver um sismo, Lisboa, ou uma catástrofe natural, Lisboa pode estar descansada, temos os meios suficientes. Não podemos dizer que Lisboa pode estar descansada, depende muito do grau do sismo. O que podemos dizer, e podemos descansar à população, que neste momento o Serviço Municipal de Proteção Civil dispõe de uma capacidade de coordenação que lhe advém de dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, ter uma Comissão Municipal de Proteção Civil, comissão essa que integra não só representantes dos serviços da Câmara, mas que integra também representantes de todos os serviços vocacionados para o socorro do Concelho. E agora as notícias. No fim de semana que passou, realizaram-se eleições em França e na Albânia, de que já se conhecem resultados. Por sua vez, em Cabo Canaveral, a missão Atlantis foi adiada. Estes, alguns dos tópicos do bloco de notícias que passamos a apresentar. Os socialistas franceses obtiveram o pior resultado sempre na sua história, ao ficarem com menos de 18% nas eleições regionais de domingo, contados que estão mais de 90% dos votos. A direita clássica, com 33,03%, apresenta-se como melhor posicionada para a vitória nas eleições parlamentares do próximo ano. Mas tanto a coligação de direita como os socialistas do presidente François Mitterrand perderam votos para a extrema-direita e para os ecologistas, fazendo das eleições de ontem um verdadeiro terremoto político, deixando quase todas as 26 regiões sem maiorias claras e com difíceis arranjos de coligação pela frente. Por sua vez, na Albânia, os resultados iniciais indicam hoje que o Partido Democrático, na oposição, obteve uma vitória esmagadora sobre os antigos comunistas nas eleições parlamentares, terminando com meio século de isolamento e stalinismo. Os democratas tiveram mais de 70% da votação em virtualmente todas as 18 zonas, onde os votos já foram oficialmente contados. A Sociedade para as Eleições Livres e a Cultura Democrática, um grupo de observação criado para fiscalizar as segundas eleições parlamentares albanesas em menos de um ano, prevê que os democratas ganhem pelo menos 69% dos votos a nível nacional. Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas quando um comboio de passageiros embateu ontem num de mercadorias, segundo foi recentemente anunciado. A mesma fonte acrescentou que 8 dos feridos se encontram em estado considerado grave e que 5 pessoas foram dadas como desaparecidas. O acidente ocorreu próximo da estação ferroviária de Zuzhou, na província de Hunan. O comboio de passageiros transportava 1.300 pessoas. Por sua vez, um outro acidente, mas em Nova Iorque, 24 pessoas morreram ontem à noite num desastre com um avião da companhia Usair que se despenhou na descolagem do aeroporto de LaGuardia. Indica um balanço definitivo hoje divulgado pelas autoridades. O acidente ocorreu cerca das 2h30 da madrugada, hora de Lisboa, e provocou ainda 27 feridos, 5 dos quais em estado considerado crítico. Precisaram ainda fontes informativas que o aparelho, um Fokker 28 modelo 4000, que transportava 51 pessoas a bordo, mergulhou parcialmente nas águas da Baía de Flushing, junto à pista.
A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, suspendeu o lançamento do vai-vem Atlantis, que deveria efetuar uma missão de investigação atmosférica depois da detecção de fugas de combustível. O voo não foi imediatamente reprogramado. O lançamento estava marcado para amanhã de hoje, tendo a fuga de oxigênio e hidrogênio sido detectada cerca de 8 horas antes da hora prevista do lançamento. Foram as notícias em resumo e para terminar a primeira parte do nosso programa de hoje, mais uma edição do ABC do Crime, a habitual rubrica semanal que tem a colaboração do Dr. Artur Vratos. O Dr. Vratos está connosco, muito boa tarde, e não vem sozinho, traz um convidado, é o professor Machado Macedo, muito boa tarde também. Machado Caetano, perdão. Nós, na passada edição do ABC do Crime, tínhamos, aliás, já feito referência ao facto de que iríamos ter a presença do professor aqui, justamente para tentar acrescentar mais um ponto neste trabalho de reconstituição que o Dr. Vratos tem vindo a fazer. Ora bem, Sr. Professor, antes de mais, os meus agradecimentos pela sua presença. E a justificação da sua presença era por isto, porque, como sabe, havia uma tentativa, ou existe uma tentativa, da jovem que será ou não a raptada, embora tudo indique sim, que me tinha pedido para um contacto com o Sr. Professor para fazer uma prova de análise genética, comparando-a com a mãe, com as irmãs. Depois o Sr. Professor me dizer que sim, que o que é possível fazer essa análise, a única certeza era uma negação. A outra certeza de probabilidade é uma probabilidade grande, mas nunca pode haver a certeza absoluta, não é verdade? Como é que é feito? Pois, eu acedi a colaborar com muito agrado neste programa, na medida em que o que se falava era de uma área na qual o meu Serviço de Imunologia da Faculdade está empenhado há muitos anos, que é a tecnologia para avaliar a probabilidade de uma pessoa ser filha de outra, a determinação genética da paternidade. Fazem-se uma série de análises sanguíneas nas quais procuram caracterizar certas substâncias que são herdadas do pai e da mãe em quantidades equivalentes, são antigénios que expressam metade do pai e metade da mãe em cada filho, e é possível, através de análises hoje muito sofisticadas, antigamente fazia só o grupo AB0, o grupo RH dos glóbulos vermelhos, e depois mais 2 ou 3 grupos sanguíneos dos glóbulos vermelhos, mas hoje conhece um sistema antigénico, um sistema de substâncias que são herdadas do pai e da mãe, que são aquelas que nós usamos na rotina para a transplantação. Portanto, desculpe só, a facilidade de podermos colaborar na avaliação da paternidade é aplicar a essa questão que põe a mesma que nós colocamos quando temos um cadáver e queremos saber qual é o receptor melhor para os órgãos daquela pessoa. Portanto, é a comparação química, biológica, antigénica de duas pessoas. A parecença não quer dizer nada. Eu tenho umas fotografias das irmãs e até da mãe, que a idade que a mãe tinha naquela altura, que eu gostaria só de mostrar ao professor para vermos que, de facto, ser parecido ou não ser parecido não quer dizer nada, e se tiver possibilidades de que a nossa realizadora as mostre neste momento. Ora bem, a da esquerda é a mãe na altura em que a criança foi raptada. A da direita é uma das irmãs.